Boa noite, pessoal. Estamos aqui na entrega da reforma do museu, realizada aí entre a Prefeitura de Anápolis e o Instituto Jean Magalinski, a partir aí da verba da Política Nacional Aldir Blanc, que foi lançado em edital aqui em Anápolis. Nós estamos aqui com o Antônio Carlos Queiroz. Antônio Carlos Queiroz foi um dos primeiros funcionários aí, vamos dizer aí, na concepção aí do museu. Antônio Carlos, boa noite. Boa noite, Luiz. É um prazer falar com você. Joia. Antônio, qual que é o sentimento aqui nesse momento, né, de uma revitalização, né? Até buscaram as cores originais do museu. O que vem na sua mente e no seu coração nesse momento? Luiz, para mim está sendo muito emocionante, porque eu comecei a trabalhar aqui no museu em 1972, no início do ano de 1972, e portanto há 54 anos. Então, relembrar esse período, meio século, realmente é muito emocionante. O único receio que eu tive é de chegar aqui e o pessoal me prender para mumificar. Que interessante. E você pode explicar um pouco como foi essa organização da qual você participou, né? É um acervo importantíssimo. Muitas dessas peças são, né, de doações de famílias, né, anapolinas. Então eu queria que você contasse um pouco para nós como foi, né, um pouquinho, né, dessa rotina de organização, do acervo, de apresentação ao público. Bom, foi o seguinte, quem concebeu o Museu Histórico de Anápolis foi o professor Jean Magalinski, geógrafo de origem polonesa. Ele tinha já um grande sentido de museologia, já conhecia os museus da Europa e tal. E aí ele apresentou esse projeto para o então prefeito Henrique Santillo. O Henrique ficou muito animado com essa ideia e em setembro de 1971 ele nomeou a comissão organizadora do museu, composta pelo Jean Magalinski, pelo Tauni Mendes e pelo então diretor de cultura da Fundação Educacional, o José Teixeira. Por sugestão do Tauni Mendes, eu fui contratado para auxiliar a comissão organizadora. E aí, evidentemente, eu trabalhei dia a dia como se fosse membro da comissão. De início, a gente fez alguns cursos na Universidade Federal de Goiás, especialmente para essa equipe, noções de museologia, de antropologia. Eu me lembro de um dos professores, era o sertanista
a Cari dos Passos de Oliveira, que contou a história dos povos indígenas no Brasil, mostrou um monte de peças do Parque do Xingu, dos Carajá, dos povos indígenas aqui de Goiás e Tocantins, na época era junto. E aí no dia a dia a gente começou a coletar materiais para o museu. A primeira questão, evidentemente, foi a própria casa, que pertenceu ao Zeca Batista, um dos fundadores de Anápolis. Depois a gente conseguiu peças valiosíssimas. Por exemplo, nós temos aqui a primeira mesa cirúrgica que foi construída pelo Dr. Fanstone, o fundador do Hospital Evangélico e fundador também da Escola de Enfermagem Florence Nightingale. Então, isso foi extraordinário, porque a partir dessa mesa a gente conseguiu recompor um monte de história desse médico inglês, que na verdade tinha nascido no Recife, estudou na Inglaterra e voltou para Anápolis. Aí ele fez um monte de obras aqui. A gente conseguiu, por exemplo, uma coisa extraordinária, que foi a coleção completa do jornal O Anápolis, do Dr. Anapolino de Faria. O Jean Magalinski havia conseguido um monte de materiais da época da guerra, lembrando que o pai dele, Nikolai, tinha sido prisioneiro de guerra dos nazistas lá na Polônia, num campo de concentração. Então tinha um monte de histórias para contar, né? E esse trabalho era um trabalho de formiguinha, muito difícil, faltava evidentemente verba, já naquela época não tinha grana. Mas a gente prosseguiu e o museu começou a fazer uma série de atividades que agitaram a cultura de Anápolis. Por exemplo, a gente oferecia gratuitamente aqui cursos de Esperanto, uma língua universal, de inglês, francês e alemão, gratuitamente. Nós promovíamos aqui o teatro, fizemos a primeira mostra de teatro de Anápolis, inclusive com a sessão de diplomas para os participantes. Nós fizemos uma série de mostras de cinema da Iugoslávia, do Japão, da Alemanha. Fizemos uma exposição de fotos da França. Então o museu começou a se inserir aqui de maneira muito vibrante, promovendo a cultura aqui em Anápolis, né? O museu contava na época com uma biblioteca de mais de 1000 livros que haviam sido doados pela socióloga Maurelena de Oliveira Simões, e portanto era também uma biblioteca, era uma extensão da biblioteca Zeca Batista, né, a biblioteca municipal. Enfim, a gente fizemos assim muitas gravações com personalidades históricas ainda vivas. Eu me lembro que uma delas, o seu Zequinha Rocha, ele já beirava assim uns 90 anos na época, e ele tinha sido delegado de polícia aqui em Anápolis e era da turma do Zeca Batista. Era uma espécie de jagunço. Inclusive ele contou que houve um massacre de alguns bandidos e para provar o serviço ele trouxe as orelhas dos caras que foram eliminados. O Zequinha contou também que participou da coluna de homens armados, 600 homens, era liderada pelo coronel Eugênio Jardim. E eles derrubaram o governador. O próprio Zeca Batista ocupou o governo por 3 meses, porque ele na época era o segundo vice-presidente, o segundo vice-governador de Goiás, né? Então isso é muito interessante, porque a partir desses depoimentos, a partir dessas peças que a gente coletou aqui, você consegue traçar a história de Anápolis no contexto do Estado e no contexto do Brasil, né? Por exemplo, a coluna Prestes passou aqui perto do Morro da Capuava e entrou em confronto com o Major Klinger,
Então, o Brasil, a Anápolis na história do Brasil, né? Prefeito Márcio, qual o impacto de um investimento, né, tanto na cultura quanto no patrimônio histórico aqui para Anápolis, um investimento como esse feito pela Penal? Hoje é um dia de alegria, é um dia hoje que a história de Anápolis está sendo resgatada, está sendo respeitada, nós reafirmando nossa identidade. Então, sem dúvida, isso não traz apenas um impacto na cultura, mas traz sim um grande gesto para aqueles que construíram essa cidade, que constroem essa cidade, que planejam essa cidade para o futuro, uma cidade que já teve um grande protagonismo em todas as áreas e sem dúvida é motivo para a gente de muita alegria participar dessa revitalização, porque eu sempre disse que a história de Anápolis tem que ser respeitada, tinha que ser resgatada, e hoje é um gesto aqui para todos aqueles que construíram essa cidade que a gente tanto ama. E você anunciou algumas novidades para a cultura, principalmente aí, já começando desse semestre, né? Queria que você repetisse aqui para nós, para o Ana TV. Do primeiro, devolver para a cultura o Palácio Cultural de Anápolis. A gente tem trabalhado aí em projetos para revitalização daquele espaço. Em julho nós inauguraremos um grande espaço também para a Escola de Dança de Anápolis. Entraremos para a revitalização de todos os espaços culturais de Anápolis. Começamos o primeiro ano com muitos desafios, com muitas dificuldades, mas agora o trabalho da Secretaria de Cultura, representado pelo secretário Rafael, tem feito com muito dinamismo, respeitando e ouvindo os artistas locais, tem feito com que a gente consiga avançar, publicar no próximo mês o Fundo Municipal de Cultura, o ciclo 2 da Lei Aldir Blanc, e poder proporcionar aí eventos culturais por toda a cidade, que isso é um investimento, mas também traz resultados no desenvolvimento, na economia da cidade, no entretenimento, e sem dúvida terá aí um papel importante do secretário, da nossa gestão, de todos os colaboradores, para que a gente consiga colocar Anápolis no lugar que ela merece. Secretário de Cultura Rafael Pires. Rafael, como esse investimento ele vem a agregar aí para o patrimônio histórico, né, e a importância aí, principalmente desses investimentos, né, principalmente nessa estruturação, né, da cultura aqui em Anápolis? Olha, eu acho que a gente está vivendo um novo momento na cidade de Anápolis, e o Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho, ele está abrindo esse momento de reestruturação para a gente ter uma base do que virá a partir dos próximos momentos, que foi o que o prefeito acabou de falar nesse evento de reinauguração, que são a revitalização de todos os espaços da cultura, entregas grandes para a cultura, coisas que vão permanecer para as próximas gestões também. Então, o museu está aí abrindo a nova esperança de coisas boas que virão para a cultura de Anápolis. Milton, hoje vendo, né, sendo entregue esse resultado da política nacional Aldir Blanc, né, qual é o impacto aí que a política nacional Aldir Blanc está tendo aí entre as cidades, os municípios goianos? Então, primeiro a gente retoma o Ministério da Cultura já organizando e colocando a Lei Paulo Gustavo no circuito, né? Foram 131 milhões de reais iniciais. Aqui em Anápolis nós tivemos o Síndice Basoli, realizado através de recurso da Lei Paulo Gustavo, e agora a gente está com a Política Nacional Aldir Blanc. Finalizamos o primeiro ciclo e entramos no segundo ciclo, então são cerca de 200 milhões distribuídos entre o Estado e municípios. O que isso significa? Significa que
todos os municípios goianos, 246 municípios goianos, estão aptos a executar a política. Então, é uma coisa que a gente nunca se viu, uma distribuição de recursos a partir de todos os municípios terem esse processo de utilização. E não é uma questão que um município disputa com o outro. O município vai lá, faz adesão, envia um plano de ação e esse plano de ação é aprovado e o município tem o recurso direto para investir em todas as modalidades culturais, inclusive em eventos próprios, desde que cumpra o regramento da lei, pode fazer a execução então de obras, reformas, restauros. Aqui é uma parceria, né? Nós estamos aqui no Museu Histórico de Anápolis, que foi um edital aberto pelo município e uma entidade fez a gestão do recurso. Então isso aqui significa muito para a gente. Então uma parceria entre União, o Estado, municípios e a sociedade civil na gestão do recurso, fazendo que o recurso chegue na ponta, né? Depois isso aqui vai ser um espaço a ser utilizado por escolas, por universidades, pela comunidade, um espaço que retoma, que restaura a identidade cultural de Anápolis. E como está a questão da adesão dos municípios? Assim, após ali a implantação da política Lei Paulo Gustavo, enfim, os municípios estão se despertando para fazerem todas as adequações para receber a Política Nacional de Aldir Blanc aqui em Goiás? Estão sim, olha só, agora começa a surgir demandas, né? Quais são essas demandas? Primeiro, o recurso chegou no município e o município não tem contrapartida financeira, o município utiliza aquele recurso, mas tem contrapartida política. E o que é esse tipo de contrapartida política? O município, ele se compromete em reorganizar o Conselho Municipal de Cultura, ele se compromete em organizar seu Plano Municipal de Cultura, o seu Fundo Municipal de Cultura. Então ele se compromete em organizar o sistema naquele território. Assim como nós temos o SUS, que hoje é um sistema o maior da saúde mundial quase, nós vamos ter um sistema único de cultura, o Sistema Municipal de Cultura, a gente fala que é o SUS da cultura, implementado em todo o município. Então isso não vai dar a possibilidade de garantir recursos permanentes e também que seja discutido uma política mesmo de qual o papel de cada ente na organização das políticas no território. Jairo, quanto ao Instituto Jean Magalinski, né, qual é a satisfação, né, e a oportunidade, né, de realizar essa reforma aqui do museu? Isso, o Instituto Jean Magalinski é uma associação sem fins lucrativos, né? Nesse ano de 2026 ele faz 10 anos, então é uma coroa, uma cereja de 10 anos, é um presente que o Instituto recebe, né? A entrega desse museu, né, foi uma luta árdua, porque a gente, enquanto historiador, nós passamos aqui por diversas vezes à frente da curadoria do Museu Histórico, né? E o último restauro foi em 2007, 2008, quando a gente estava aqui. De lá para cá não foi feito o restauro. Então, assim, para o Instituto Jean Magalinski, nesses 10 anos, eu vejo que foi uma cereja do bolo, né? A gente entregar esse imóvel, que é um imóvel tombado desde 1991, né? E esses 50 anos que aconteceu no ano passado, que é de 1975 a 2025, sobre a inauguração, né? E é um orgulho para mim estar à frente do Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Professor Jean Magalinski. Por quê? Porque quando a gente criou o Instituto, o Jean Magalinski estava vivo. Ele está vivo, ele tem 90 anos e ele foi o criador do Museu Histórico. E hoje a gente, depois de 50 anos de inauguração, restaurar o museu, dar essa manutenção, revitalizar, né, essas cores, o azul del Rey, a gente encontrou através de um processo que nós desenvolvemos aqui, que é as janelas de prospecção estratigráficas pictóricas, onde nós pegamos e escavamos a parede, camada por camada, pintura por pintura, reboco por reboco, até chegar na parte ali da alvenaria. Então alguns pontos eram de adobe, outros de tijolo. Nas madeiras, por exemplo, tinham várias camadas de tinta. Então é uma oportunidade que nós tivemos enquanto historiador, enquanto presidente do Instituto Jean Magalinski, né? O Jean Magalinski não pôde estar aqui hoje, mas ele quer fazer uma visita aqui. E dentro em breve a gente vai estar com ele aqui, pelo menos para ele conhecer o filho, né, que era o museu, hoje, depois de 50 anos de inauguração.
José Fábio, qual a satisfação aí de ver o museu reformado, né, e aberto aí para visitação? A satisfação é imensa, né? Porque esse museu aqui ele ajudou a construir muito da minha carreira enquanto profissional, enquanto cidadão. Eu fiz boa parte da minha pesquisa, minha trajetória acadêmica com documentações que tinham nesse museu, e era sempre uma pena ver a forma como ele estava antes. Então ele está nessas cores totalmente vibrante, e sem contar a participação popular que foi nessa reabertura, deixa a gente extremamente empolgado e ciente que o trabalho que a gente está fazendo está sendo reconhecido e que a população realmente tem interesse em conhecer esses locais. Então estou ansioso para ver o público depois dessa inauguração e para ver o que a gente vai fazer aqui no decorrer desse próximo ano. E quais, assim, só para as pessoas entenderem um pouco melhor, quais são os tipos de atendimento que o museu agora volta a realizar? O atendimento de uma forma geral, a pessoa pode vir simplesmente visitar o museu, conhecer os espaços. Também a gente atende colégios, geralmente quando é colégio é sobre agendamento, porque são mais pessoas. Pesquisadores procuram bastante a gente, e também acontece ações culturais. Igual tem um show hoje aqui na abertura, já tem a previsão de acontecer saraus e também a previsão de acontecer outros shows de música. A ideia é que o museu não seja só um espaço de visitação, mas que a partir de agora também abrace atrações e apresentações artísticas. Com mais de 100 anos de história, Anápolis chega com esse novo marco, que é a reforma do Museu Alberico Borges de Carvalho, fundado na década de 50, até hoje carrega, a partir aí de documentos como jornais, peças, mobiliários, conta um pouco da nossa história aí durante esse mais de um século. Foram feitas reformas muito importantes em relação a trazer o museu para a sua cor original, né, como ele foi construído, né? Também acessibilidade e outras melhorias que foram feitas para ter uma melhor conservação de todo o acervo que tem aqui no Museu Alberico Borges Carvalho. Esse investimento foi pela Política Nacional Aldir Blanc, entregue através do edital da Prefeitura de Anápolis. Quem executou a obra foi o Instituto Jean Magalinski, aí com todo o monitoramento e acompanhamento da Secretaria Municipal de Cultura.